Êxodo 16, verso 1 até ao verso 10. Diz assim a palavra: Partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. E então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. E então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Este sermão tem um título que é Quem murmura odeia ser livre. Quem murmura odeia ser livre. E já vais ver que a murmuração chegou, infelizmente, para ficar. Na saída do povo de Deus do Egito, murmurar era um vício da escravidão. E ser livre não te livra de provas. Portanto, quando tu és livre, tu podes ter provas que são duras ao ponto de tu seres tentado a murmurar. Mas quando nós descansamos em Jesus, atravessamos essas provas confiando em Deus. Portanto, assim, muito resumidamente é isto que eu quero pregar. Mas ainda antes eu gostava, mesmo aproveitando o facto de sermos um grupo mais familiar, e tem de ser rápido, ok? Tem de ser rápido para o nosso culto, não precisa levar muito mais tempo. Mas eu gostava de pedir, assim, telegraficamente, que me dissessem telegraficamente lições que tu tens aprendido desde que começámos a estudar o livro do Êxodo aqui. Coisas, não precisam ser elaboradas, não precisa ter um ar assim muito teológico. Coisas que tu tens aprendido desde que começámos a estudar o livro do Êxodo aqui em Alger. Força. Simples, lições simples. Desculpa, Isabela, não ouvi. A gente nunca está satisfeito com nada. Verdade. E hoje a mensagem vai ser acerca disso, sem dúvida. Já acertaste na mousse. Só preciso dizer amém e vamos embora. É isso. Porque a Isabela resumiu basicamente o que eu vou pregar. Mais, muito bem, mais. Coisas que tens aprendido desde que estás aqui. A partir de aí. Nós temos uma memória. Há uma expressão. Quando há um bicho para simbolizar uma grande memória, há outro bicho para simbolizar a falta de memória. Para simbolizar a grande memória, geralmente nós pensamos na memória do elefante. Para pensarmos na memória pequenina, qual é que é? Memória de peixe, não é? A memória de peixe. Nós temos memória de peixe em relação às coisas que Deus faz por nós. E essa, sem dúvida, é uma das lições que já estamos a tirar do livro do Êxodo. Outra ainda, só mais uma terceira, para serem três. Michel. Podem endurecer o coração de pessoas de estar agora em Deus. É verdade. Deus pode endurecer o coração de pessoas. Deus pode fazer coisas que parecem até absurdas, à primeira vista, para que o nome dele seja glorificado.
E é curioso, porque esta história já tinha começado no livro do Gênesis, naturalmente. Aí ainda hoje, estou-me a lembrar porque esta passagem está fresca, hoje de manhã, lá na Lapa, foi lido o Gênesis num dos episódios em que José diz aos seus irmãos que aquilo que eles tinham feito de mal em relação a ele, Deus tinha usado para o bem. É a mesma história, porque não se esqueçam que nós estamos a falar do povo constituído pelos filhos de José. Neste caso também pelos filhos de Jacó. No fundo, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. 3 coisas que eu te quero dizer esta manhã. Então, se tu és daqueles que gosta de tomar nota, em grande parte essas são as 3 lições fundamentais. Nós hoje estamos a cobrir uma parte grande do livro do Êxodo. Estamos a ir desde o verso 23 do capítulo 15 até o final do capítulo 18, ok? Portanto, este é mais ou menos o período que nós estamos a abarcar. Em breve virá depois os 10 mandamentos, e é nos 10 mandamentos que planeamos terminar. Há algumas ideias que eu quero partilhar contigo, 3 são fundamentais. A primeira questão está ligado com aquilo que a Isabela já lembrou, que é não há murmuração sem mentira. Um dos problemas da murmuração é que a murmuração acaba por implicar uma visão desajustada da realidade. Portanto, não há murmuração sem haver mentira dentro da própria murmuração. Segunda ideia, não há fidelidade, não há fé a sério sem teste. Fé que é séria é testada. Terceira ideia, não há fé também real sem descanso. Para uma fé ser madura, essa fé precisa de descanso. Então essas são as 3 ideias fundamentais que eu quero partilhar hoje. Não há murmuração sem mentira, não há fidelidade sem teste e não há fé sem descanso. Se na semana passada, para aqueles que estavam e se lembram, eu aproveito para dizer o que é que falámos. Nós falámos no mar vermelho atravessado miraculosamente e falámos nesse triunfo com a comemoração, porque no capítulo 15 anterior víamos o cântico que Moisés fez, a dança que Miriam fez, agora a mudança de atitude é total. Se no capítulo 15 tu estavas numa época boa em que Moisés escreve o que para muitos é chamado o primeiro salmo da Bíblia, o primeiro cântico de gratidão da Bíblia, e Miriam aproveita e dança. Agora a mudança de comportamento é total. Porquê? Porque infelizmente, como já partilhei, a murmuração veio para ficar. E a palavra murmuração é usada pela primeira vez na Bíblia, neste mesmo livro do Êxodo. A primeira vez que ela é usada é no verso 24 do capítulo 15. E em todo o Velho Testamento ela vai ser usada, mas sobretudo no livro do Êxodo tu tens uma experiência de murmuração única. E murmuração significa mais do que uma queixa, ok? Murmuração é mais do que uma queixa. Na prática, o que Deus nos quer ensinar através da sua palavra acerca da murmuração é que murmuração acaba sempre por ser um ato de rebeldia. A pessoa pode ter consciência ou não, mas é um ato de rebeldia, um ato de rebeldia contra Deus e, neste caso, contra Moisés e Arão, é um ato de rebeldia contra Deus, porque é um ato de rebeldia contra as autoridades que Deus tinha instituído. Que circunstâncias é que colocaram a murmuração na boca dos judeus? E agora folheia um pouco. Volta lá atrás. Capítulo 15. Se o início do capítulo 15 é a parte boa, o cântico de Moisés, a dança de Miriam, se tu reparares qual é o episódio que começa no capítulo 15, no verso 23. Qual é o episódio? Tens aí um título. A falta de água. As águas amargas em Mara. Então, a coisa começa a correr mal. Capítulo 16, onde nós chegamos agora, o que é que acontece? Primeiro foi sede, não é? As águas amargas em Mara, e agora qual é o problema? No texto que nós já lemos hoje. Agora já não é só sede, é fome. E se avançares para o capítulo 17, dá lá uma espreitadela no capítulo 17, no verso 1 a 7. Outra vez falta de água em Massá e Meribá. Então repara, águas amargas em Mara, fome no deserto de Sim e a falta de água em Massá e Meribá. Neste caso nós concentramos no segundo episódio, na fome no deserto, porque ele acaba por resumir algo que está a tornar-se um padrão no povo, que é este triste padrão de murmuração. Os versos 2 e 3 do capítulo 16
mostram-nos que, tendo em conta que era o segundo episódio, a murmuração está a aumentar de intensidade. Porquê? Porque se no primeiro episódio de murmuração, no final do capítulo 15, eles tinham murmurado, agora eles vão ter com Moisés, e a maneira como a murmuração está descrita é que toda a congregação o faz. Portanto, começa com um grupo e agora já está a alastrar a todo o lado. A murmuração já está a alastrar. E reparam, é preciso ter, não é, como nós costumamos dizer, é preciso ter descaramento. É preciso ter descaramento. Olhem lá para os vossos... Eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que é um detalhe engraçado. Quando eles começam a murmurar no verso 3, quem é que me resume aí muito rapidamente o absurdo da circunstância no verso 3? Quem é que me lê o verso 3 e resume o absurdo da circunstância? O que é que eles estão a fazer na prática? Expliquem-me lá. Expliquem-me como se eu não soubesse a história. O que é que eles estão fazendo? Eles estão comparando, estão a comparar com a circunstância de onde vinham, e qual é o ponto onde eles chegam nesta comparação? Eles começam a dizer que nós estávamos melhor quando éramos escravos. Ao menos lá podíamos morrer. E depois a coisa engraçada é esta, é que ao menos lá podíamos morrer melhor do que morremos aqui. E reparem a maneira como eles começam a descrever a circunstância da escravidão. O que é que eles dizem lá? No verso 3. O que é que eles dizem lá no verso 3? Nós lá estávamos sentados junto ao quê? Panelas de carne. Da vossa memória, era bem assim a circunstância? Para, eles estão a fazer o relatório mais parcial e, novamente, mais longe da verdade que é possível. No fundo, eles estão a embelezar o passado deles. Sabem, há um grande autor, talvez alguns de vocês tenham o comentário dele na Bíblia, porque é o primeiro comentarista, acho que é o primeiro que fez um comentário todo, da Bíblia toda, acho eu, não quero cair em erro, porque há grandes teólogos que existiram antes dele, e eu não quero falhar, mas pelo menos é seguro dizer isto, ele é um dos comentaristas mais conhecidos, e algumas vezes nós temos em bibliotecas assim evangélicas tradicionais o comentário do Matthew Henry. Eu não sei quantos de vocês costumam consultar o Matthew Henry, era um autor incrível. E ele dizia uma coisa muito engraçada acerca deste episódio. O descontentamento magnifica o passado e vilifica o presente, sem qualquer cuidado com a verdade ou a razão. Eles estão tão insatisfeitos com o presente que começam a fazer do passado uma coisa que o passado nunca foi. Pensem nisto. Em segundo lugar, a murmuração dá-se mal com a transformação, com a nossa transformação. Porquê? O que é que tu te lembras que os judeus faziam em relação aos egípcios? Quando eles estavam no Egito, qual era a atitude que eles tinham em relação aos egípcios? Eles elogiavam os egípcios. Eles já murmuravam contra os egípcios. Mas, curiosamente, agora que estão no deserto e que já são libertados, porque eles foram libertados, já atravessaram o Mar Vermelho, eles continuam, há uma coisa que não mudou. Eles continuam a murmurar. Só que agora já não murmuram dos egípcios e, portanto, passaram a murmurar de Moisés e Arão. Reparam, eles saíram do Egito, mas no sentido de facto que o Egito ainda não saiu deles. Eles continuam a murmurar. Só mudou o destino da murmuração deles. Mas eles continuam a murmurar. Portanto, pensa nisto, duas coisas acerca da murmuração. A murmuração não se dá bem com a verdade e a murmuração dá-se mal com a nossa transformação. A murmuração não se dá bem com a verdade e a murmuração dá-se mal com a transformação. A murmuração é a prova de que nós, no fundo, além daquilo do que admitimos, nós queremos ficar na mesma. É isso que o episódio, no fundo, está a demonstrar. É que eles, no fundo, diante dos testes, diante das provas, eles preferiam ficar na mesma. É isso que eles acabam por declarar. Nós estávamos melhor lá atrás. Portanto, a murmuração, lembra-te isto, não se dá bem com a verdade e a murmuração não se dá bem com a transformação. Quero que penses nesta frase seguinte. Alguém que murmura é alguém que, sob a liberdade de Moisés, se comporta sob a escravidão do faraó. Eles já foram libertados por Moisés, mas eles ainda se estão a comportar como se fossem servos do faraó. Daí vem aquele clichê, que é um clichê valente, eu gosto, não é? É mais fácil tirar o povo do Egito
do que tirar o Egito do povo. Porque, de facto, o povo já saiu do Egito, mas eles continuam a comportar-se como escravos. E a murmuração é o vício de escravos que eles não conseguem abandonar. Portanto, alguém que murmura é alguém que, sob a liberdade de Moisés, se comporta sob a escravidão do faraó. Mente, melhorando o passado para não ter de mudar no presente. Sua mente faz do passado aquilo que o passado nunca foi, para não ter agora de mudar no presente. É isso que está em causa neste erro. Deixa-me voltar a citar Matthew Henry. Ele escreve muito bem acerca disto. Ele dizia assim: Deus, vejam bem, condescende ao ponto de até aos murmuradores dar o uso da palavra. Deus anda mesmo este povo. Eu não sei como é que tu és quando tens de te relacionar com pessoas que murmuram e que passam a vida a chatear-te. Mas eu geralmente não tenho vontade de falar com pessoas que me passam a vida a chatear. Não é? Nós não temos vontade de falar com pessoas que não são justas. Mas Deus condescende, Ele dá liberdade aos murmuradores para dizerem o que eles querem dizer. E o que é que Deus promete? Ok, Ele anuncia que vai fazer chover pão do céu. Como o povo diz, não há fome que não dê em fartura. Mas nessa chuva de pão, Deus volta a testar os judeus. Calma, Ele de facto vai tratar o assunto. Mas lembram-se o segundo ponto? Se eu disse que não há murmuração sem mentira, o segundo ponto é que não há fidelidade sem testes. Para, Ele vai testar. Porquê? Porque os judeus têm de ir diariamente ao campo e trazer a comida necessária para o consumo de cada dia. A exceção, qual é o dia? É o dia sexto, porque no dia sexto o que é que eles tinham de fazer? Eles tinham de trazer por 2 dias. Como vocês estão já a calcular, isto vai aparecer logo à frente, o que é que vai acontecer? Há logo gente que vai furar esta regra. Há logo gente que vai furar esta regra e depois vocês vão ver o que é que acontece ao maná. Hoje não é o nosso objetivo, mas é interessante. Portanto, o que é que isto significava? Que Deus está a dar alguma coisa ao povo, mas Deus também dá as condições em que aquilo que Ele dá tem de ser usado. E hoje é o último teólogo que eu cito, mas deixem-me citar um teólogo valente, A.W. Quem é que se lembra do A.W.? Pink, é o Pinkman. Pinkman, era uma piada com o Breaking Bad. O A.W. Pink dizia assim: o que é que tu pensarias de um homem que se sentasse para o seu jantar de domingo com a intenção de apenas naquela refeição comer o suficiente para a semana inteira? E, no entanto, diz o Pink, este é precisamente o método seguido por multidões no que diz respeito ao seu alimento espiritual. Pensaste, o Pink está a dizer uma coisa extraordinária e eu quero dizer isto de uma maneira simpática a cada pessoa que aqui está. Eu sou o vosso favor, como vosso pastor sou o vosso favor, mas deixa-me dizer isto. Quando tu não te alimentas diariamente da palavra, além do domingo, o que tu queres é aqui encher a barriga para não precisares de comer o resto da semana. E nós temos de ser sinceros. Muitas vezes o domingo é precisamente isso. Nós tentamos assim uma barrigada, comer tudo o que é possível espiritualmente e depois estamos no resto da semana, muitas vezes, a passar fome. Reparem, é uma má ideia. Porquê? Para já porque se tu levares uma grande barrigada é indigesta. Não é suposto te alimentares hoje, deste dia do Senhor, de uma maneira em que fiques cheio, enfartado. Mas é suposto tu alimentando-te hoje, tragas da medida deste dia uma medida diária para todos os outros. Uma aplicação que eu quero fazer neste sentido à tua vida é que tu precisas ter um compromisso de te alimentar na palavra todos os dias. Eu não estou a dizer que todos os dias tu vais ter um culto como, por exemplo, estamos a ter agora. Mas tu precisas de ter um tempo com Deus na sua palavra para te alimentares diariamente. Portanto, repara, mesmo quando Deus está a resolver a circunstância do povo, Ele está a dizer ao povo: vocês precisam de ser responsáveis pela vossa própria alimentação. Eu estou a dar o pão do céu, eu estou a dar o maná, mas vocês precisam de ser disciplinados a recolhê-lo. Já pensaste nas implicações disto na nossa vida? De facto, Deus dá tudo aquilo que eu preciso e isso chama-me a ser responsável. Eu tenho de ser disciplinado com as coisas que Deus me dá.
Não é como o povo diz andar ao Deus dará, nesse sentido de irresponsabilidade. Tu tens de ser responsável todos os dias. Deixa-me só, antes de abandonar esta ideia, deixa-me só dizer-te uma coisa. Até porque hoje em dia há tanta coisa boa hoje que nós somos influenciados pela internet e por conhecimento, informação. Mas deixa-me dizer, se tu me perguntares, Tiago, o que é que tu achas que é uma das maiores lutas que hoje passam pela vida na igreja para a pessoa que escolhe a igreja onde quer ficar? Muitas vezes, eu sei que as pessoas não fazem com a intenção, mas muitas vezes a pessoa desresponsabiliza-se durante a semana, responsabilizando o pastor pela qualidade da sua vida espiritual. Deixa-me dizer-te isto, eu quero ser cuidadoso, mas eu quero dizer-te isto. Eu não sou responsável por aquilo que tu vais fazer amanhã. Eu hoje sou responsável por te pregar a palavra. Mas amanhã tu vais ter de ser responsável para te alimentares da mesma palavra que eu estou a pregar sem precisar de mim. E às vezes há pessoas que estão a escolher a igreja partindo do princípio que cabe aos líderes, aos pastores, seja quem for, a responsabilidade deles próprios irem buscar o maná. Compreendem a ideia? O mais grave da murmuração é que ela revela que quem é testado não confia em Deus. Na prática, a mesma pessoa que não ia respeitar o esquema de receber o maná ia revelar na prática que não confiava em Deus. E este é um padrão que é repetido ao longo de toda esta travessia no deserto. E ainda antes do deserto, na vida de Abraão, Isaac, Jacó, ainda antes de Abraão, Noé, na vida do próprio Adão, Deus providencia que os judeus comam maná pela manhã e codornizes pela tarde. Não é? Entre o verso 13 e 15, dá uma vista de olhos, eu não vou ler, tu vais ver como é que a coisa acontece. E há uma coisa engraçada que é o detalhe do nome de maná vir da pergunta o que é isto. Porquê? Porque em hebraico diz-se manhu, o termo que dá origem à palavra maná. Maná no hebraico vem da palavra man, que significa o quê? O nome do alimento divino, e este é um detalhe bonito, é um detalhe poético bonito. O nome do alimento divino vem da pergunta humana. Isto significa que as nossas necessidades são pretextos para as respostas de Deus. É bonito. Porque Deus de facto ama-nos. Porque eu podia arrasar o povo e dizer assim, este pessoal não merece, só sabem murmurar, acabou-se esta brincadeira. Não. E Ele ouve as necessidades do povo e responde. Último ponto. Qual era o primeiro? Lembras-te qual era o primeiro? O primeiro era, qual era a primeira coisa? Que não há murmuração sem mentira. Segundo era, não há fidelidade sem teste. Qual era o terceiro? Lembram-se? Não há fé sem descanso. Só isto dava um sermão e eu vou ser breve. Olha aí para o capítulo 17. Tu vais ter, a partir do verso 8, o que é que tu encontras aí? A partir do verso 8. Começam outro tipo de apuros agora. Quais são? Força. Guerra. Com quem em particular? Com os Amalequitas. Isso mesmo. Deixa-me dizer-te. Moisés, no contexto desta guerra contra os Amalequitas, teve de descansar os seus braços. Que sabem qual é o termo que aparece aqui? Os seus braços. Imaginem, aquele termo está sempre a aparecer em Êxodo. O Êxodo é um livro sobre peso. Porque a palavra é, uma vez mais, é Kaded. Então, Moisés tem de descansar os seus braços pesados, com o cajado que simbolizava o poder de Deus e que fazia com que os judeus prevalecessem quando ele tinha os braços levantados. Josué, que pela primeira vez é aqui mencionado na Bíblia, e Arão, o que é que eles fazem? Eles seguram os braços de Moisés. Curiosamente, no episódio seguinte, qual é o episódio seguinte? Isto é, eu sei que agora estou sendo muito rápido, mas é só para tu veres como há temas que atravessam todo o livro do Êxodo. Qual é o episódio seguinte que nós temos? A seguir à batalha. O que é que Moisés precisa agora? Olha aí, capítulo 18. O que é que Moisés precisa? Precisa de ajuda, porque ele tem um grande... O que é que ele tem? Um grande... Qual é a palavra que vai aparecer outra vez? Ele tem um grande quê? Tem um grande peso, porque ele é o líder e ele tem de estar a ajuizar aquela gente toda. Então quem é que vai aliviar Moisés do peso? Neste caso é o conselho do seu sogro, Jetro, para que ele não fique com o trabalho demasiado cabed outra vez. A palavra cabed está sempre a aparecer aqui. Porque o livro do Êxodo, o que está a dizer é que de facto isto é sempre uma questão de peso. Era uma questão do peso, da dureza do coração do faraó. Agora, há ao mesmo tempo
É engraçado, agora o farol já ficou pelo caminho, mas o problema do peso no coração continua no povo. E uma vez mais aparece aqui esta ideia. Também por isso, no episódio que nós estamos a ler hoje, na dádiva do maná, o sábado, enquanto dia de descanso, aparece a ser prefigurado, antes ainda de ser legislado. Quando é que o sábado vai ser legislado? Vai ser daqui a pouco onde? Quando é que o sábado vai aparecer finalmente na lei? Quando Deus a entrega? No Monte Sinai. Mas curiosamente, nesta imagem de peso, Moisés está pesado. E não é pesado do seu próprio peso, da dureza da vida que ele vive. Os seus braços ficam pesados, ele precisa de ajuda. O seu trabalho de ajuizar o povo é pesado. O Jetro dá-lhe bons conselhos. O que é que aqui está em causa? A conclusão é bem simples. E permitam-me dizer assim, pessoal, a vida é pesada. Se nós não descansarmos, nós não vamos resistir. Bem simples. Olha, tu nem precisas de ser crente para perceber a moral desta história. A vida é pesada e nós precisamos de descansar. O sábado já era uma coisa que tinha aparecido logo no início. Gênesis 1. Quando Deus criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Então, quando o sábado é colocado nos 10 mandamentos, faz do povo judeu um povo único. Porque, por exemplo, no contexto do Egito não havia qualquer tipo de mandamento para descansar. Sabes que uma das coisas que distingue ferozmente os judeus dos povos à sua volta era a questão do sábado. Ainda hoje, quando nós pensamos nos judeus, nós pensamos na maneira. Claro que há muitas expressões diferentes da fé judaica, mas quando pensamos nas expressões mais ortodoxas, nós pensamos naquele rigor. E às vezes nos parece de facto até um rigor excessivo com que o judeu guarda o sábado. Percebe isto? O sábado é a pedra de toque da fé do judeu, porque o judeu sabe que nas horas definidoras da sua vida, quem resolve não é ele, é Deus. E isso leva-nos a descansar nele. Portanto, quanto mais tu acreditas que as lutas são ganhas por Deus, maior deve ser a qualidade do teu descanso. Deixa-me dizer isto desta maneira. Sabem, às vezes há gente que pode ter muita doutrina, pode ter as opiniões mais ortodoxas, mas sabes porque é que muita gente, isso pode acontecer connosco, pode acontecer comigo. Eu às vezes posso ter a doutrina certa, as opiniões mais ortodoxas, mas se eu viver cansado, deixa-me dizer-te, se eu viver cansado, eu não vou conseguir convencer ninguém. Porque a pessoa vai sentir, a pessoa vai cheirar que por muita teoria que eu tenha, eu ainda não encontrei paz naquilo que eu prego. E eu quero admitir isto. Isto é um bocado autobiográfico o que eu estou a partilhar contigo. Porque houve muitas alturas na minha vida em que aquilo que eu estava a pregar era a coisa certa, no fundo estava a pregar a mesma coisa que hoje prego, eventualmente poderia estar a pregar este mesmo sermão, até porque ele foi pregado há 10 anos, mas muitas vezes eu não estava a viver da maneira que descansava em Deus. Então o que é que isso significava? O meu coração ficava cabeça, pesado. Quando nós nos esgotamos, muitas vezes também é isso que está em causa. Nós não estamos a conseguir descansar em Deus. Portanto, podemos estar a dizer coisas que teoricamente estão muito certas, mas nós não conseguimos persuadir os outros porque aquilo em que acreditamos ainda não nos dá descanso. Se há coisa que eu hoje diria ao Tiago de há 20 anos é: Tiago, não te preocupes tanto em querer convencer os outros. Descansa mais em Deus. E mesmo quando não fores capaz de convencer os outros, quanto mais descansares em Deus, isso fará muito mais pelo teu testemunho do que os raciocínios mais complexos e sofisticados. Permitam-me esta opinião, eu sei que estou a generalizar-me. Eu acho que há uma parte em que nós cristãos não convencemos precisamente por causa disso. Porque estamos cheios de apologéticas, mas nota-se que não estamos descansados em Deus. E é pessoa, e tu de certeza que tens pessoas destas na tua vida, pessoas que são um grande exemplo de fé para ti, que nem sequer eram especialmente boas em questões apologética e provar a existência de Deus, mas elas descansavam em Deus. Quando tu descansas em Deus, tu tens o maior argumento a favor da existência dele na tua vida. E é por isso que já estás mesmo a ver onde é que isto vai terminar. Em Jesus. O Maná ensina-nos sobre o Jesus que disse ser o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente.
e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. Do mesmo modo como os judeus no deserto precisavam de comer o maná e provavam o cuidado de Deus com eles, para nós hoje esse pão, esse maná, é Cristo, o Filho de Deus que se apresentou Ele próprio como pão da vida. Jesus é o pão que nos alimenta no deserto da nossa vida, quando vez após vez julgamos que vamos passar fome. Eu disse 3 coisas. Disse, não é possível murmurar sem mentir. Disse, não há fidelidade sem teste. E no final disse, não há fé sem descanso. Que tu possas, neste domingo, descansar em Deus de uma maneira em que o prazer que sentes te leva a querer descansar nele mais ainda. Deixa-me dizer-te, isto não te vai livrar da dificuldade das provas, mas vai fazer-te atravessar as provas sabendo que aquele que te mata a fome, o único que te mata a fome, a única circunstância que te mata a fome é Jesus Cristo, não é mais ninguém. E a partir daí a paz que tu poderás sentir será muito mais convincente do que os teus melhores esforços cerebrais. E que isso te levante para estares atento não somente à tua fome. É aqui que eu vou terminar. Não vamos esquecer a fome das pessoas à nossa volta. E agora estou a falar fome no sentido metafórico e no sentido literal. Não vamos esquecer a fome das pessoas à nossa volta. Ainda hoje, lá na Lapa, ao falarmos acerca dos planos da igreja, não vamos esquecer que nós somos chamados, ao sermos libertados por Jesus, sermos sacerdotes dessa libertação, anunciadores dessa libertação a outros. Que esta casa de oração se continue a encher de nós, que já cá estamos, mas de pessoas que ainda não conhecem Jesus, para a glória dele. Obrigado, Senhor, por este encontro aqui em Algés. Uma vez mais agradecemos-te, Senhor, pela visão de reino que a Igreja Evangélica de Algés tem ao abrir a porta para nós, Senhor. Agradeço pela vida de cada um que aqui está. Senhor, aquilo que nós te pedimos é que isto não seja teoria, aquilo que é pregado, que seja vivido, um descanso em ti, Senhor, uma paz. E tu sabes como nós andamos nervosos à procura desta paz em tantas coisas e não temos sido bem-sucedidos em encontrá-la, só a podemos encontrar mesmo em ti. Ó Senhor, que seja esta paz, o testemunho, aquilo que é mais o núcleo do nosso testemunho, que seja de facto esta confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e que isto de facto faça de nós aqueles agentes de esperança que nós vez após vez oramos para ser, Senhor. É isso que nós te pedimos pensando no dia que temos pela frente, nos desafios que temos pela frente, só tu sabes, nós não sabemos o que é que vem, mas confiamos em ti. Jesus é o nosso pão da vida e não encontramos em nenhum outro a fome saciada. Recebam também por isso a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.